Semana que acaba, semana que começa. A guerra comercial e as pressões de Donald Trump sobre a Reserva Federal dos Estados Unidos dominaram quase completamente as atenções nas últimas semanas em torno da Páscoa. Donald Trump continua a tomar as tarifas como um instrumento de negociação, levando, depois de suspender a imposição das suas tarifas recíprocas, está a levar a acordos, está a tentar arranjar acordos com vários países, está a tentar levar à mesa de negociação também a China, mas a China para já recusa-se a chegar a essa mesma mesa de negociação, pedindo, por outro lado, que sejam retiradas todas as tarifas unilateralmente colocadas pelos Estados Unidos antes de começar qualquer negociação entre os dois países, entre essas tais tarifas a impor. Para já, essa guerra mantém-se com tarifas elevadas que Donald Trump já começou a prometer que irão provavelmente cair, e os rumores dizem, para metade. Por outro lado, com os dados nos Estados Unidos, ou com a economia nos Estados Unidos a mostrar já menos resiliência, Donald Trump parece estar a querer arranjar um bode expiatório, e esse terá como nome Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, que acabou por ser acusado por Donald Trump nestas últimas semanas de estar atrasado relativamente aos cortes de taxa de juros que já deveria ter feito para promover a economia norte-americana. Donald Trump deixou inclusive alimentar rumores de que poderia estar a querer arranjar uma forma de afastar Jerome Powell do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, o que acabou mais tarde por negar, dizendo que nunca tinha sido sua intenção despedi-lo, acalmando desta forma assim os mercados, que começaram a negociar em fortes aversões ao risco. Por outro lado, as muitas intervenções de vários responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos alinharam por Jerome Powell, dizendo que o Fed continua com tempo para cortar taxas de juros, continuam a ver as tarifas como de uma forma geral, a colocar pressões inflacionistas, e dessa forma deixando mais difícil uma política mais facilitista por parte da Reserva Federal. No entanto, começaram a abrir a hipótese de, provavelmente em junho ou julho, já poderem, de alguma forma, conforme os dados que forem aparecendo, poderem começar a voltar a cortar as suas taxas de juros. Isto enquanto, por este lado, na Europa, o Banco Central Europeu cortava taxas em 25 pontos base, uma vez mais, com a sua taxa de depósito a cair de 2,5% para 2,25%, e, no geral, a grande parte dos responsáveis do Banco Central Europeu, inclusive aqueles da ala mais agressiva, mais hawkish, como por exemplo Holzmann da Áustria, acabam por concordar que as tarifas norte-americanas relativamente a esta zona da Europa, ou a esta zona do mundo, na Europa, são mais deflacionistas do que inflacionistas, e portanto abrindo assim a hipótese a continuar esta política de flexibilização do Banco Central Europeu durante mais tempo, portanto abrindo a porta a consecutivos cortes na taxa de juros que já não se, adivinhavam há uns tempos atrás. Por outro lado, o Banco do Canadá manteve a sua taxa inalterada nos 2,75%, aguardando por mais dados relativamente ao impacto das tarifas norte-americanas, e em termos de dados macroeconómicos, foram 2 semanas relativamente ligeiras de dados, em que se salientam os dos PMIs, da atividade económica privada, que saíram relativamente em linha com o esperado, ligeiramente acima nos Estados Unidos, um pouco abaixo na zona euro, mas, como disse, em linha com o esperado. Tivemos
começaram a época de resultados, começou a época de resultados, da apresentação de resultados empresariais, e essa apresentação de resultados não desiludiram para já os investidores, aliás, até surpreendendo de uma forma geral, com resultados acima do esperado pela maior parte dos analistas. Os mercados acionistas nestas 2 semanas, apesar de começarem por ter negociado em forte aversão ao risco, acabaram por recuperar e, no cômputo geral, nas 2 semanas acabaram mesmo por terminar positivos. O saldo destas 2 semanas acabou positivo. O Eurostoxx foi o que mais ganhou aqui à volta dos 7,5%, portanto, na Europa. A Ásia também acabou por ganhar, temos aqui o Nikkei a ganhar à volta de 6% e o próprio Wall Street, no S&P 500, que depois de fortes perdas na primeira das 2 semanas, a segunda semana acabou por recuperar, compensar as perdas iniciais e acabou com o S&P 500 a ganhar cerca de 3% nestas últimas 2 semanas. O PSI, por cá Portugal alinhou com os seus pares na Europa, acabou por ganhar aqui à volta dos 6,5%, isto impulsionado pelos ganhos, por exemplo, dos CTT, que ganharam quase 14% nestas 2 últimas semanas, e enquanto as perdas na NOS, por exemplo, esteve aqui à volta dos 12%. No mercado cambial, esta aversão ao risco originada por Donald Trump acabou por levar a perdas no dólar e a ganhos às moedas de refúgio. O índice do dólar DXY, chegou a negociar abaixo de 98, o que não acontecia já desde março de 2022, acabando por terminar a semana, depois da recuperação existente na última semana, acabou por terminar a semana à volta dos 99,40, nos 99,50. Já o euro-dólar disparou completamente, acabou por levar o euro-dólar para um novo máximo, um máximo acima de 1,15, a 1,1573, nível que já não se atingia desde 2021, tendo o euro-dólar acabado por terminar a semana à volta dos 1,1350, 1,1360, uma vez mais. Mas de facto os grandes ganhos viram-se nas moedas de refúgio, como o iene e o franco suíço. Principalmente o franco suíço. O dólar suíço acabou por cair para abaixo de 0,81, portanto nos 0,8040, um novo mínimo que dos últimos 14 anos. Este nível não era atingido desde 2011. O preço acabou na semana a negociar à volta ligeiramente abaixo de 83, à volta dos 0,8280. Já o dólar iene voltou uma vez mais aqui a negociar abaixo dos 140, para terminar em torno dos 143,70 neste final da semana. Já nos mercados emergentes, pela negativa, esteve uma vez mais a lira turca, que apesar do seu Banco Central ter subido de forma inesperada a sua taxa de juro, acabou por perder durante estas 2 semanas cerca de 2%, tanto face ao euro como face ao dólar. Já do lado contrário, tivemos exatamente o real brasileiro, que acabou por ganhar um pouco mais de 2%, tanto face ao dólar como face ao euro, durante estas 2 últimas semanas. Nos mercados das commodities, o petróleo estabilizou, enquanto o ouro, nesta aversão ao risco, acabou por fazer novos máximos. Os preços do petróleo nestas 2 últimas semanas acabaram por recuperar das perdas que tinham feito anteriormente, e ainda ganharam, digamos, no conjunto destas 2 semanas aqui cerca de 3,5%, como vemos aqui pelo Brent. Já o ouro nestas 2 semanas acabou por ganhar aqui cerca de 2,6%, mas quando terminou a semana, digamos aqui abaixo, nos 3.300 dólares por onça, depois de ter atingido um novo máximo histórico, um novo marco, desta vez os 3.500 dólares por onça de ouro. Esta semana vai ser uma semana bastante intensa, para dizer o mínimo. Vamos continuar certamente com a guerra comercial em curso, vamos continuar a assistir à guerra, principalmente entre os Estados Unidos e a China, relativamente a tarifas,
esperando que se possam chegar a uma solução em que vão começar a recuar das tais tarifas insustentáveis, inclusive segundo palavras de Scott Bessent, do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e portanto é isso que o mercado irá estar atento nesta semana. Semana essa que começa logo com uma eleição no Canadá, em que depois de praticamente o Partido Liberal poder estar afastado do poder, esta história das tarifas acabou por criar um novo impulso ao Partido Liberal, isto também com um novo líder, Mark Carney, portanto antigo governador do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra, que agora lidera nas intenções de voto no Canadá já para esta segunda-feira. Mas de facto são os números macroeconómicos que vão estar desta vez, esta semana, bastante em foco. Vamos ter praticamente de tudo, e é aqui que a intensidade da semana se pode verificar. Só para dizer os mais importantes e os mais impactantes, vamos ter os dados do PIB tanto nos Estados Unidos como na Europa, onde é esperado que o PIB caia nos Estados Unidos em termos trimestrais de 2,4% do trimestre anterior para 0,4%. Já na Europa é provável que se mantenha o mesmo nível de crescimento económico do último trimestre, mas também bastante baixo, nos 0,2%. Vamos ter dados da inflação, onde é esperado que a inflação na Europa caia dos 2,2% para os 2%, com a inflação subjacente a subir ligeiramente de 2,4% para 2,5%, enquanto vamos ter a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, onde se espera que caia dos 2,5% para 2,2%, com os preços a nível mensal a subirem 0,1%, desacelerando dos 0,4% do mês anterior. Os números mais esperados, como sempre, acabam por ser os do mercado de trabalho norte-americano, os non-farm payrolls, em que os mercados estão à espera de cerca de 130 mil novos postos de trabalho criados no mês de abril, depois de cerca de 228 mil no mês anterior. A taxa de desemprego, as previsões apontam para que se mantenha nos 4,2%, tal como se deverá manter o crescimento médio salarial nos 0,3%. No meio disto tudo ainda vamos ter tempo para ter mais uma reunião de um banco central importante, o Banco do Japão, onde não se espera alterações à sua taxa de juro, atualmente nos 0,5%, mas provavelmente que vai acabar por dar alguns sinais de que em breve vai começar de novo a subir a sua taxa de juro. Entretanto, e para finalizar, vamos ter os resultados empresariais, desta vez com fortes empresas, principalmente as tecnológicas, que têm tido o poder de abanar um pouco os mercados, e desta vez vamos ter um conjunto importante dessas mesmas empresas, como a Amazon, a Meta, a Microsoft e a Apple. E, portanto, poderemos ter aqui, assim, de facto, aqui alguma pressão ou algum suporte aos mercados via resultados empresariais. E para esta semana é tudo. Desejo a todos uma ótima semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!